Mais uma vez, muito bom dia para você que segue aqui, ó, coladinho com a gente no Mulher Demais. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para você. E a gente começa a semana falando de papo sério por aqui, viu? O excesso de peso na infância virou um dos maiores desafios de saúde aqui no nosso país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil apresentou aumentos significativos nas últimas décadas e já é apontada como um dos maiores problemas de saúde pública do século XXI. Você sabia disso? Na década de 70, o principal impedimento ao desenvolvimento das crianças brasileiras era a desnutrição. O contrário, né? Hoje, quase 50 anos depois, a preocupação pende para o extremo oposto da balança. Vamos falar sobre esse assunto? Só saúde no ar. Aqui no nosso estúdio eu recebo a nutricionista Érica Nóbrega. Primeiro, seja bem-vinda, né? Bom dia, muito bom dia para você. E eu citei há pouco, né, que a gente falou sobre a saída da desnutrição para a obesidade infantil. O Brasil está fora do mapa da fome da Organização das Nações Unidas desde 2014. Mas, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, promover a boa nutrição é mais do que simplesmente facilitar o acesso aos alimentos. É necessário melhorar a qualidade e a informação sobre o que se come, o quanto se come também. Talvez seja essa a causa da obesidade infantil tão frequente, cada vez mais alarmante, o número, né, os dados aqui no nosso país, Érica? É verdade. Com a saída, né, da nossa população de desnutrição para a obesidade, o que aconteceu é que houve um desregramento e não houve educação nutricional. Houve o quê? Um grande consumo de carboidrato refinado, e esse carboidrato refinado, ele representou, de fato, essa vinda da obesidade. E é muito perigoso a obesidade na infância. A precocidade da obesidade é um sinalizador para uma obesidade na vida adulta, que é uma janela, né, para uma série de patologias gravosas que levam a uma mortalidade importante já nas nossas estatísticas no Brasil. Pois é, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui mais uma vez o nosso número, né, o nosso WhatsApp, para se por acaso você quiser fazer alguma pergunta aqui para a Érica, compartilhar alguma experiência, manda aí que a gente lê daqui a pouquinho, certo? E olha só, Érica, também tem a questão, né, de hoje em dia o acesso a alimentos considerados não tão bons assim, é muito mais fácil, né? As crianças, por exemplo, levam para a escola alimentos aí diversos, principalmente aqueles mais industrializados. Isso conta também? É verdade. A indústria não ajuda a gente. Lamentavelmente, o consumo de fast food, o consumo de produtos industrializados, muitas vezes leva a um encantamento de algumas crianças. A falta de informação e a falta do apoio do pai e da mãe nesse continuar da educação nutricional em casa, né? E aí a gente traz para cá na discussão o quanto a escola é representativa nesse movimento, o quanto a informação da nutrição na escola de fato tem um peso, e não só no lanche, né? Mas na transversalidade. A nutrição entrar no conteúdo da sala de aula, a nutrição passar realmente a fazer parte do cotidiano da criança. É verdade. E os professores podem ajudar nisso, obviamente, É um trabalho em conjunto, né? Não é só a criança saber que tem lanche na escola, mas a escola está comprometida com a nutrição em tudo que faz, né? Não só no lanche, mas na transversalidade. De repente, você tem um professor dando aula de matemática, né? E aí, na hora em que eu estou falando, vamos imaginar em somar 1 mais 1. Então, posso relacionar uma laranja mais outra laranja. Sim, São 2, e aí eu já estou dando à criança a condição, a potencialidade de ter ali a vivência do que é mais saudável. Para as crianças que já foram diagnosticadas obesas, qual é o que se pode ser feito, né? Aí a gente está ensinando para os vários tipos, né? As crianças obesas e não obesas. Sim. Mas aquelas que já foram diagnosticadas têm uma atenção maior, doutora? É interessante que, com a obesidade instalada, haja, de fato, um controle muito grande em relação ao carboidrato, o consumo do carboidrato, principalmente o carboidrato refinado. Uhum. E onde estão esses carboidratos refinados? Exatamente. Os açúcares, né? Então, tirar ou diminuir o consumo de açúcar, tirar o consumo de massa branca. Então, consumir mais fruta e verdura. O nosso grande problema, não é
educar essa criança para o acordar do consumo de fruta e verdura. Nós temos um déficit muito grande no consumo de fruta e verdura em todas as crianças. Então, fazer isso já desde o momento que se inicia a alimentação e permanecer o tempo todo. Se existe obesidade, esse controle tem que ser maior. Olha aí, o Francisco mandou aqui uma mensagem pra gente perguntando como é que ele faz para que o filho não fique obeso. A Érica já ensinou aqui várias alternativas, né, que deve passar tanto pela escola, que é fundamental, é importante, mas dentro de casa também. O próprio pai, né, o Francisco, que deve alertar a criança, né, Érica? Lá na escola, Bruna, nós temos lá a escola que eu represento aqui, na Escola de Educação Básica da Universidade Federal, nós temos avaliação nutricional, os nossos alunos são avaliados, né? Porque eu represento uma equipe, comigo está também Érica Martins, que é outra nutricionista, e Ana Lúcia. Nós somos 3 nessa frente, nesses objetivos. Então, nós temos o compromisso de avaliar a nossa criança, diagnosticar a nossa criança. A gente faz um monitoramento, porque apesar da gente oferecer lanche, algumas crianças levam também, até para comer numa hora diferente. Então, a gente faz um monitoramento de quem lancha e por que não lancha, por que não aceita. E aí a gente já vai aproveitando esse momento lúdico, porque tem que ser, para fazer essa educação nutricional. Ok, muito obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos. Você vai ficar aqui um pouquinho com a gente? Sim. Tem mais informação ainda sobre esse assunto aqui no Mulher Demais? Não. Por enquanto é hoje mesmo. A gente finaliza por aqui. Obrigada, viu, Érica? Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelas dicas. A gente com certeza esclareceu muitas dúvidas aí do pessoal de casa, inclusive do Francisco aqui, que mandou mensagem pra gente. Com certeza. Obrigada, viu?